Prepare-se, porque o que vamos explorar agora pode mudar a forma como você entende a morte e até a própria consciência. Do ponto de vista neurológico, a morte ocorre quando o sistema nervoso central deixa de funcionar permanentemente. Mas os mecanismos que levam a esse colapso dependem muito da forma como a pessoa morre. Em mortes lentas, por exemplo, o corpo prioriza os órgãos mais vitais, como o coração e os rins. Os outros começam a falhar gradualmente, até que o corpo inteiro entra em colapso, tão brusco quanto um carro em alta velocidade atingindo uma parede. Agora, quando a morte não começa pelo cérebro, tudo muda. Segundo o neurologista Felipe Chaves Duarte, nesses casos, a queda de oxigênio e glicose no cérebro causa a chamada hipóxia e, em seguida, a isquemia, ou seja, a morte progressiva dos neurônios. Eles se rompem, liberam seu conteúdo e simplesmente param de funcionar. Mas mesmo assim, o corpo pode continuar vivo, ou pelo menos funcionando. Isso é o que chamamos de morte encefálica, quando a consciência já se foi, mas o corpo segue em operação, muitas vezes com a ajuda de aparelhos. Curiosamente, até no cérebro, algumas células podem resistir por horas após o colapso. A morte dos neurônios, no entanto, é rápida. Bastam 5 minutos sem oxigênio para danos irreversíveis. Mas o que sentimos nesse processo? Essa é uma das grandes incógnitas. Não há relatos de quem morreu de verdade e voltou para contar. O que temos são experiências de quase morte, pessoas que passaram por paradas cardíacas e foram reanimadas. Um estudo com 101 pacientes revelou que 40% deles tiveram lembranças nítidas, alguns até com sensações de paz, medo ou imagens vívidas. Outros, nada. Em um caso curioso, um paciente teve sua morte registrada por um exame de eletroencefalografia. O que os cientistas viram foi impressionante. Oscilações gama no cérebro, um tipo de atividade associada a sonhos, meditação e memórias fortes. Segundo o neurocirurgião Fernando Gomes, isso pode indicar um estado de superconsciência, onde as memórias mais marcantes são ativadas, como se um filme da vida passasse pela mente. Mas nem sempre é assim. Em mortes súbitas ou dolorosas, a consciência pode simplesmente apagar. Já em mortes com sofrimento prolongado, neurotransmissores liberados pelo corpo podem induzir uma sensação de calma, analgesia, até bem-estar. Isso nos leva a um ponto fascinante. Será que a consciência realmente acaba quando o cérebro morre? Segundo o psiquiatra Alexander Moreira Almeida, talvez não. Em seu livro Ciência da Vida Após a Morte, ele revisa estudos científicos sobre 4 tipos de evidências: experiências de quase-morte, memórias de vidas passadas, aparições e experiências mediúnicas. As EQMs, por exemplo, acontecem quando o fluxo de sangue no cérebro diminui sem causar dano irreversível. Nesse estado, é comum a pessoa ver um túnel de luz, sentir euforia ou ter lembranças emocionais profundas, algo que a neurociência associa à liberação de noradrenalina, dopamina e endorfinas. Alguns relatam sair do corpo, observar o próprio corpo sendo reanimado, atravessar luzes e até conversar com entes queridos já falecidos. Um caso clássico é o de um paciente que, após ser reanimado, descreveu exatamente onde sua dentadura foi guardada durante a tentativa de reanimação, mesmo estando inconsciente. Outras experiências envolvem médiums e até crianças que dizem se lembrar de vidas passadas. Em um estudo, uma menina de 3 anos descreveu em detalhes um templo onde dizia ter vivido em outra vida, e tudo o que ela contou se confirmou. Também há relatos de aparições, como o caso de um homem que apareceu para o filho após a morte e indicou onde estava guardado um Novo Testamento que mudava a herança. O documento realmente foi encontrado onde ele disse. Com tudo isso, a pergunta continua: será que a mente é só um produto do cérebro? Ou o cérebro seria apenas um canal da mente? O filósofo David Chalmers chamou isso de o problema difícil da consciência. Como a matéria do cérebro se transforma em pensamentos, sentimentos, percepções. Como o físico vira subjetivo. Hoje, alguns cientistas discutem se a consciência não seria, na verdade, um elemento fundamental do universo, algo que sempre existiu. Teorias como o psiquismo
ou o cosmopsiquismo dizem que a mente está entrelaçada ao próprio tecido do universo. Já o fisicalismo, defendido por cientistas como Sean Carroll, afirma que tudo é matéria, incluindo emoções e pensamentos. As implicações dessas teorias vão além da filosofia. Elas afetam diretamente nossa ética. Se a consciência é universal, como devemos tratar seres vivos? Como devemos agir diante do sofrimento de quem não consegue expressar consciência? Como pacientes em coma profundo? Por enquanto, tudo ainda está em debate. Mas uma coisa é certa: entender a consciência não é só uma curiosidade filosófica. É um passo essencial para compreendermos quem somos, como sentimos e o que acontece quando nossa jornada chega ao fim. E você? Já viveu algo parecido com uma experiência de quase morte? Conhece alguém que passou por isso? Compartilhe com a gente nos comentários. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar nossos próximos mergulhos no desconhecido. Até a próxima!